Sejam muito bem-vindos a este Manhã Viva, a esta manhã deste programa, que, através de um testemunho de vida, não é? Hoje vamos ser desafiados a refletir sobre algumas perguntas importantes, em particular para a vida consagrada, e que foram feitas pelo Papa Francisco na Santa Missa aos membros dos Institutos de Vida Consagrados e das Sociedades de Vida Apostólica para o 26º Dia Mundial da Vida Consagrada. E vamos refletir em algumas perguntas que o próprio Papa fez. O que é que nos faz mover? Deixamos-nos mover principalmente pelo Espírito Santo ou pelo Espírito do mundo? O que é que move os nossos dias? Que amor nos impele a seguir em frente? O Espírito Santo ou a paixão do momento? Isto é, uma coisa qualquer. Como nos movemos na Igreja e na sociedade? Deixo-vos a refletir, não é, sobre estas questões para apresentar agora ao nosso convidado, o Padre Pedro Fernandes, Superior Provincial dos Espiritanos em Portugal e Vice-Presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, a CIRP, mais conhecido pela CIRP, em que nos vai falar sobre a beleza da consagração a Deus. Muito bem-vindo, Padre Pedro. Obrigado, olá. Olá, obrigado por ter aceito o nosso convite e desde já iniciamos esta primeira parte deste programa com uma oração conduzida pelo Padre. Ok, então eu propunha uma pequena oração que foi composta pelo venerável Francisco Liberman, que é um dos fundadores dos Espiritanos e que é dirigida precisamente a Nossa Senhora e ao Espírito Santo. Então vamos rezar junto com ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Virgem Mãe, aceitai a oferta que vos faço de mim. Dai-me ao Espírito Santo. Consagro-me inteiramente a Ele e ao vosso coração. Dou-vos a minha alma, para que ela vos pertença, como uma criança pertence à sua mãe. Quero amar-vos por toda a minha vida, com amor terno e filial. Abro o meu coração e abandono-me ao Divino Espírito, para que Ele o encha, o possua e nele haja como soberano Mestre e Senhor. Amém. Obrigado, Padre Pedro, por nos conduzir neste momento de oração. Convido-o agora a sentar-se comigo aqui na mesa do pequeno almoço para iniciarmos então este tema, não é? A beleza de ser consagrado a Deus, não é? Uhum. E começava, já falámos, já abordei aqui um bocadinho quem é o Padre Pedro, mas gostaria de ouvir realmente com quem estamos hoje, quem é o Padre Pedro Fernandes. Andamos todos à procura de conhecer melhor a nossa identidade. Exatamente. Não é? Mas pronto, eu sou espiritano, nasci em Lisboa há 52 anos e relativamente cedo me pus questões sérias sobre o sentido da vida, sobre a missão, o lugar dos cristãos no mundo e o papel da Igreja também na construção de um mundo melhor. E fui crescendo, até mesmo também em contexto de renovação carismática. Cresci um pouquinho em ambiente de renovamento carismático, no grupo Pneuma Vita, que era um grupo que se reunia na comunidade, na casa dos espiritanos em Lisboa. Sim. E, portanto, fui avançando um pouquinho nesse sentido. Bom, sou de uma família católica, fiz a minha catequese no início na Paróquia da Graça, onde eu morava. Foi lá que fui batizado, que fiz a primeira comunhão. Depois mudámos para Benfica, foi lá que fui crismado. Pronto, relativamente mais tarde, me comecei a colocar questões mais vocacionais e pronto, entrei na Congregação do Espírito Santo na formação em 88 e depois na minha profissão religiosa em 1992. Depois fui ordenado padre em 96, então já sou velhote. Mas em que momento, realmente deu um momento em que sentiu chamada vocação sacerdotal? Como é que começou a sentir
inquietação, essas questões? Eu não sei se há propriamente um momento, não é? Eu acho que há muitos momentos, a nossa vida é feita de uma construção cheia de altos e baixos, e se me dissessem no início da adolescência que eu iria ser padre, eu acharia que era uma loucura absoluta. Eu tinha até alguma alergia, uma certa época em que eu me distanciei da prática cristã e ia à missa porque os meus pais me obrigavam Claro. e realmente não me identificava minimamente. E, portanto, numa certa época da minha vida, como adolescente, esse não seria minimamente o plano, não é? Foi mais tarde, né, já no final da adolescência, ou, enfim, na segunda parte da adolescência, se quiser, que eu me comecei a pôr questões que não eram, antes de mais, questões de consagração religiosa ou de sacerdócio, eram sobretudo de relação com Deus, do lugar de Deus na minha vida, o lugar da comunidade cristã na minha vida, como fazer para responder ao chamamento de Deus, como identificar os sinais de Deus na minha vida. Isso foi crescendo, sim. Depois o envolvimento também em compromissos de missão, não é? Fui participando em diferentes atividades relacionadas com envolvimento com comunidades paroquiais e em atividades sociais, de voluntariado, etc. E isso acabou por ser também um lugar de Deus, onde Deus me foi chamando. Portanto, foi por essa altura que eu comecei a considerar mais seriamente não ir pelo direito, que era o que eu tinha pensado, e parecia ser assim uma vocação muito séria, e até concorri depois à faculdade e tudo, Direito. e na hora H disse, bom, não vou para direito, vou para teologia. E foi por aí que as coisas avançaram. Entretanto, depois entrei na formação da Congregação do Espírito Santo, um bocadinho na atitude séria de experimentar, e ao mesmo tempo com uma certa liberdade interior. Olha, se não for por aqui, Claro, exato. não é? Saio. Exato, sai, exato. Mas fiquei. então Era cá por ali, não estou. é? Era por ali. Já algumas vezes estiveram neste programa algumas pessoas que fizeram ou que fazem parte de projetos ligados à família espiritana. Fale-nos um bocadinho, assim, por alto, da missão dos missionários do Espírito Santo. E pronto, podemos nos ir servindo. Eu vou-me servindo Não aqui sei de o que é uma que coisa prefere. líquida. Eu vou aqui para o chá, mas que é para nos Muito ajudar bem. aqui também na nossa conversa, não é? Então, a Congregação do Espírito Santo é uma congregação que foi fundada no início do século XVIII por um jovenzinho, Cláudio Polar de Place, é o nome, que nasceu em 1679. Também ele, por acaso, com um projeto de ser advogado, e depois foi sucessivamente fazendo diferentes experiências de Deus na sua vida. Era um jovem inquieto, à procura de Deus, à procura de sentido para a vida. Estava muito ligado à espiritualidade inaciana, e foi nesse contexto que ele fez sucessivos exercícios espirituais, em que a questão, como é normal nos exercícios espirituais, é o discernimento, o que é que Deus quer de mim, a que é que eu sou chamado. Claro. E foi nesse caminho que ele foi descobrindo que se calhar era chamado a uma maior aproximação a Deus, que era chamado a entregar a sua vida a Cristo. Depois começou a descobrir que afinal não era apenas entregar a sua vida a Cristo, mas concretamente entregá-la a Cristo nos pobres e através dos pobres. Portanto, foi sempre assim um caminho bonito que o levou a, aos 24 anos, iniciar com um grupo de estudantes pobres, como ele. Ele não era pobre, portanto, ele era até de uma família aristocrática de origem, mas estudantes como ele, iniciaram uma comunidade de vida e de formação para a missão e para a vida religiosa, para a vida sacerdotal. Sim. E, portanto, foi alguém que se entregou inteiramente, não é, à causa do Evangelho. Morreu muito jovem, portanto, esta comunidade do Espírito Santo foi iniciada por ele quando ele tinha 24 anos. Não era padre, era um jovem leigo, estudante. Entretanto, foi ordenado padre e morreu 6 anos depois, aos 30. E, portanto, a obra começou, de facto, de uma maneira muito simples, com um grupo de jovens estudantes, e depois foi prosseguindo ao longo do século XVIII, tornou-se um instituto particularmente dedicado às missões e ao serviço aos mais pobres. Depois, já no início do século XIX, nasce o padre Francisco Liberman, que nós consideramos o nosso segundo fundador,
que inicia uma obra que ele e o seu grupo, os seus companheiros, chamaram a obra dos negros. Portanto, era uma obra especialmente dedicada à evangelização e à libertação dos escravos, que ainda existiam na altura. E, portanto, era uma obra com um pendor africano muito acentuado. Portanto, tratava-se de enviar missionários para estarem ao lado dos mais pobres, em contextos que na época seriam os prioritários. Portanto, a defesa dos direitos dos povos africanos contra a opressão esclavagista. E isto foi algo que marcou a Congregação do Espírito Santo ao longo do século XIX e depois do século XX. Portanto, é uma congregação particularmente dedicada à evangelização, à primeira evangelização, portanto, a evangelizar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Sim, exatamente. Sim, sim. Aos mais pobres dos pobres, claro. E, como prioridade ou como opção, assumir as obras, os projetos que dificilmente encontram quem aceite assumi-los. Portanto, estas são assim as nossas 3 linhas de prioridade missionária. E pronto, é uma espiritualidade centrada no Espírito Santo e na docilidade ao Espírito Santo, à semelhança e à imitação do coração de Maria. E, portanto, é uma congregação assim, e que hoje, para além dos cerca de 3.000 membros religiosos que conta, tem uma infinidade de outras realidades laicais, outras congregações religiosas, entretanto, fundadas com a nossa espiritualidade, as Irmãs Espiritanas, mas uma série de outras congregações também. As Irmãs Espiritanas celebraram há pouco tempo os 100 anos, né, de fundação, sim. Portanto, elas partilham connosco a espiritualidade Liberman, mas depois uma série de outros movimentos, como a LIAM, a Liga Intensificadora da Ação Missionária, os Jovens Sem Fronteiras, e uma série de outras entidades laicais que partilham a nossa espiritualidade e a nossa missão, e, portanto, que formam connosco a grande família espiritana. Muito bem. E quais os locais em que já esteve em missão e como é que, de certa forma, a missão nesses locais o marcou? Olha, eu acho que, assim, muito sinceramente, sem fugir à pergunta que já respondo, sim. Eu acho que o grande local da missão é aqui. Aqui, agora, onde eu estou, nas circunstâncias concretas, não apenas o espaço, né? Mas as circunstâncias, a realidade concreta que é a minha, no aqui e no agora, isso é missão. Portanto, o Papa Francisco recorda-nos muito, né, que nós somos missão, portanto é a nossa vida que é missão se ela for configurada com Cristo missionário. Pronto, depois a gente, precisamente porque se procura configurar com Jesus e procura escutá-lo e procura segui-lo, vamos discernindo como é que o nosso aqui e agora deve evoluir, não é? Sendo que a nossa vida é um projeto e é uma construção, é um caminho. Claro. Eu acho que o Espírito Santo me foi conduzindo por diferentes realidades. Eu fiz uma primeira experiência missionária, ainda como estagiário, na Guiné-Bissau, num lugar chamado Caió, que é chão manjaco, é território dos manjacos, da etnia manjaca, e era na altura, e ainda é em grande parte, uma realidade de primeira evangelização. Na altura em que eu lá estava, nós batizámos os primeiros 8 cristãos. Então foi uma primeira experiência em contexto intercultural, portanto, numa outra civilização, numa outra realidade linguística, com outro povo, uma outra história. Isso foi extremamente marcante para mim. Foi pouco tempo, foi um estágio de 1 ano letivo, mas foi muito interessante por descobrir que Deus nos fala de diversas formas, com outros rostos, com outras tradições. Aquele era um povo claramente não cristão, que tinha tido um contacto muito incipiente com o cristianismo e com a Igreja, embora existisse uma missão antiga a 30 km de distância, que tinha tido alguma presença ali, também no campo da educação, etc. Portanto, foi interessante. Eu era professor, não era padre nessa altura ainda, fui para lá como professor e como missionário, como membro da comunidade religiosa dos espiritanos, já era espiritano. Pronto, depois, entretanto, fui ordenado padre, e a minha nomeação, portanto, a minha missão propriamente já como padre, não é? Foi para Moçambique, também para uma realidade muito desafiante, em grande parte de primeira evangelização, no norte de Moçambique, Nampula, e aí fiquei 13 anos, quase 13 anos. Portanto, numa primeira missão com as Irmãs Combonianas, foi assim uma experiência fantástica, eu e os meus confrades, né? Éramos uma comunidade de espiritanos a formar equipa missionária com uma comunidade de Irmãs Combonianas, e foi maravilhoso, porque de facto funcionávamos como equipa e em trabalho muito próximo com os nossos
irmãos e irmãs leigos das diferentes comunidades que compunham a nossa paróquia. Tínhamos uma área de 136 aldeias para assistir. Algumas dessas aldeias correspondiam a comunidades bem mais numerosas do que algumas das nossas paróquias aqui. Portanto, era de facto muito desafiante. Éramos só 3 padres. E, portanto, tínhamos um plano de... E eram perto umas das outras? Ou Não, era bastante assim um longe? raio talvez de 150 km, talvez, né? Da mais distante à mais distante, de uma Exato. ponta à outra. Mas pronto, a gente tinha, obviamente não tínhamos qualquer pretensão. Isso é uma das coisas fantásticas que existem em muitas destas igrejas de África e não só, o facto de as comunidades serem realmente vivas e responsáveis. Portanto, nós não tínhamos qualquer pretensão, obviamente, de poder celebrar a Eucaristia todos os domingos em todas as comunidades. Isso é evidente que não. Claro. Não era possível. Mas as comunidades se organizavam e tinham uma Assembleia Dominical para celebrar a liturgia da palavra todos os domingos. E tinha um conjunto, por isso é que se chama a Igreja Moçambicana, chama-se Igreja Ministerial, as pequenas comunidades ministeriais, porque em cada comunidade há um conjunto de responsáveis. Praticamente toda a gente tem uma responsabilidade concreta que faz funcionar a comunidade. Portanto, havia o que nós chamávamos o ancião, não é? O animador da comunidade, que liderava a comunidade e que presidia às celebrações da palavra. Havia os catequistas, que formavam os catecúmenos, não é? Portanto, a maioria das pessoas que estavam na catequese eram adultas. E depois, portanto, isto era a paróquia de Netia, portanto, a paróquia onde nós espiritanos começámos naquela região. Nós trabalhávamos também numa outra região um bocadinho mais remota, que se chamava Itoculo. E foi aí que, 8 anos mais tarde, nós fundámos uma nova presença residente. Portanto, era uma área que já estava a ser servida há muitos anos, também pelos missionários combonianos, pelas combonianas, por nós, entretanto. Mas depois, em 2004, iniciámos uma comunidade residente. E foi fantástico, foi assim uma experiência extremamente enriquecedora iniciar uma missão, não é? Portanto, aí já foram as irmãs espiritanas que nos acompanharam, e a nossa equipa eram irmãs espiritanas, nós, espiritanos, e leigos espiritanos missionários. E aí, pronto, era uma realidade eventualmente mais atrasada de um ponto de vista de processo de evangelização, portanto, comunidades mais pequeninas, um número maior de catecúmenos, percentualmente, uma realidade eventualmente mais pobre, de um ponto de vista económico, de um ponto de vista social. E isso tudo foi fantástico, foi muito bom para mim, e foi realmente experimentar e testemunhar o que é uma comunidade cristã a crescer e a desenvolver-se, e com pessoas a partilharem a vida, a partilharem as próprias fragilidades, a descobrirem Jesus Cristo também por meio de caminhos que nem sempre são óbvios. Portanto, foi muito bom. Entretanto, fui chamado para trabalhar na formação de novos missionários em Portugal e vim para cá, né? E, entretanto, depois também fui eleito provincial e é isso que estou a fazer agora. E consegue algum testemunho, alguma realidade nessas terras de missão que o tenha marcado profundamente, nessas comunidades? Olha, eu acho que ou aquilo alguém que possa ter feito realmente um encontro com Cristo, digamos assim? Eu acho que as próprias comunidades são testemunhas vivas do encontro com Cristo. Eu acho que isso era o que mais me impressionava, a quantidade de gente comprometida, de leigos, catequistas, animadores. Nós tínhamos o que nós chamávamos, como eu dizia, os ministérios laicais, enfim, serviços concretos dentro da comunidade. Portanto, havia o responsável da Justiça e Paz, que era particularmente dedicado a essas questões, mais de cidadania, de formação para a justiça, para a defesa dos direitos das pessoas, etc. O responsável da Cáritas, o responsável da saúde e da formação para a saúde, etc. Portanto, havia muitas responsabilidades diferentes, e o que me impressionava, e o que era para mim um testemunho permanente, era a disponibilidade que estas pessoas tinham para percorrerem quilómetros a pé, para virem todos os meses receber formação. E reunirem-se para programar, para avaliar as atividades, reuniam-se connosco, reuniam-se com os animadores, aquilo está dividido em círculos, não é? Zonas, que têm os seus coordenadores, os seus animadores. Portanto, o trabalho vai-se organizando dessa maneira, assim como em círculos que se vão alargando até chegar às pequeninas comunidades. E era impressionante a forma como cada uma dessas pessoas realmente se empenhava, se comprometia, com os seus limites, com muita pobreza material também, mas com uma enorme generosidade. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me impressionou. Portanto,
Há pessoas concretas que me impressionaram, que dão a vida, que deram a vida, mas eu acho que, de uma maneira geral, era esta realidade global de compromisso que me impressionou mais. Presentemente é também vice-presidente da CIRP, não é? Da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Qual é exatamente o papel e a missão da CIRP? A CIRP é uma instância de comunhão e de organização também de atividades comuns, de interesse comum, dos institutos de vida religiosa em Portugal. Portanto, ela existe em paralelo com uma outra conferência dos institutos de vida secular, portanto, dos leigos consagrados. Leigos consagrados, religiosos e religiosas, formam esta grande família que é a vida consagrada. E a CIRP, concretamente, tem esta função de fazer sentar, digamos, à mesma mesa, todos os institutos religiosos masculinos e femininos. Não é? Eu sou espiritano, os franciscanos, os jesuítas, os bolonianos, etc. Não é? E depois todas as congregações femininas também, partilhando uma série de atividades em comum, formação em comum, atividades para os jovens em formação inicial para a vida consagrada. Também há uma série de propostas que se fazem no âmbito da CIRP para eles. Há uma semana de estudos de vida consagrada que se organiza todos os anos para todos os membros dos institutos de vida consagrada. Portanto, há assim um grande conjunto de propostas e de iniciativas que naturalmente servem exatamente este testemunho em comunhão, conjunto, que os consagrados e consagradas querem ter na Igreja Portuguesa e na sociedade portuguesa como consagrados, porque há muito que nos une. Portanto, cada um tem o seu carisma, a sua identidade própria, a sua história, não é? Nos seus institutos, mas depois há uma identidade comum que é partilhada por todos. Padre Pedro, explique-nos, falou em consagrado, o que é um consagrado? Quem é que pode ser consagrado? Essa é uma pergunta que dá para muitas respostas. Eu vou começar pela resposta mais importante. Um consagrado é todo batizado, não é? Nós somos, antes de mais, consagrados pelo batismo. Somos consagrados no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Somos tornados membros de Cristo, não é? Somos integrados nesta família de Deus. E é isso que faz de nós um povo de sacerdotes, de profetas, de reis, quer dizer, de servidores. Participamos destas três grandes atribuições de Cristo, que é Ele próprio sacerdote, profeta, rei, servidor. Portanto, esta é a grande, a mais importante forma de consagração, da qual depois decorrem todas as outras. Os consagrados vivem esta consagração batismal de uma maneira particular, numa vocação própria, um chamamento próprio, a seguir Jesus mais de perto. A sentir que a sua vida deve ser uma vida de testemunho do que é a consagração batismal, de um testemunho radical, de um testemunho próximo, dando a vida por inteiro, de uma forma explicitamente evangélica, que faça do Evangelho um bocadinho a regra fundamental. Não é? E, portanto, os religiosos, as religiosas, consagram-se inteiramente a Cristo e manifestam essa consagração, digamos, com três palavrinhas, digamos assim, ou com três expressões concretas, que é a pobreza, isto é, renunciam a uma propriedade individual para darem testemunho da partilha e para darem testemunho de que é possível viver com o essencial e distinguir o essencial do acessório. Portanto, isso é a pobreza. A obediência, que é basicamente pôr a vida ao serviço do projeto de Cristo e fazer que seja este projeto de Cristo, tal como ele é experimentado na comunhão dos irmãos e irmãs, a prevalecer nas minhas escolhas. Portanto, não é um projeto individual meu, ao meu serviço, ao serviço do meu ego, ao serviço dos meus interesses. É um projeto de Deus no qual eu me integro segundo o chamamento concreto, através das mediações concretas, que são os superiores, os responsáveis, os coordenadores na vida da comunidade. E depois a castidade, que é este amor inclusivo, que implica naturalmente renúncias, como também as outras duas formas, as outras duas expressões da consagração, que são os votos, né? Renúncias concretas à homossexualidade ativa, ao casamento, etc., para que todas as nossas forças afetivas se direcionem para um amor universal, para um serviço total de entrega à Igreja e à humanidade.
Não é? Portanto, pobreza, obediência e castidade são 3 conselhos evangélicos dos quais nós fazemos votos, não é? E isso é o que distingue, digamos, a vida consagrada neste sentido mais técnico, mais específico, de vida religiosa ou de vida laical consagrada, da consagração comum de todos os batizados. Padre Pedro, chegamos ao final desta primeira parte, mas convidamo-lo a si para ficar aí desse lado até à volta para continuar esta conversa sobre a beleza, não é, do ser consagrado. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Estamos a falar aqui com o Padre Pedro, não é, espiritano, sobre a beleza da consagração a Deus, não é? E, Padre Pedro, quem é que pode ser consagrado? Naquele sentido que eu dizia há pouquinho, né? Toda a gente é chamada a ser consagrada, não é? Deus enviou o seu Filho ao mundo precisamente para que o mundo inteiro se consagrasse, o mundo inteiro fosse elevado à divindade, não é? Fosse divinizado, fosse reconciliado consigo mesmo, com Deus, com a criação inteira. Portanto, é esse um bocadinho o sentido da consagração. Portanto, todos são chamados a se consagrarem neste sentido. Depois a consagração específica, não é? Na vida religiosa ou também na vida sacerdotal. Sim. São os vários tipos de consagração. Claro, há várias formas de viver o batismo, não é? Bom, aí naturalmente o que está em causa é sempre o discernimento. Eu como cristão, eu como cristã, a que é que sou chamado? A que é que Deus me chama? E esse é um caminho de discernimento, de revisão de vida, de releitura de mim próprio, do meu caminho, da minha história, dos sinais que Deus me vai colocando através das mediações humanas, obviamente. Então é dessa maneira que a gente depois vai descobrindo a que é que Deus nos chama. Portanto, quem é que pode ser consagrado? Eu diria quem Deus chamar, quem Deus quiser. Exato, e depois cada um na sua consagração específica, naturalmente, não é? Sim. Não é? Eu diria, terrível é quando a gente entra por um caminho que Deus não quer, mesmo que seja um caminho que parece bom. Exato. Portanto, é por isso que é tão importante a gente discernir bem. Para estar no nosso lugar, para se sentir bem, para fazer aquilo que Deus nos chama, não é? Claro. E tendo por base a sua experiência, que já nos falou aqui desde o início deste programa, e que constatamos que também do sentimento de beleza que retrata desta vida, mas fale-nos especificamente, eu sei que beleza na consagração a Deus é às vezes é algo que não se consegue muito bem descrever, mas como, tendo em conta a sua experiência, o que é que poderia dizer acerca da beleza de ser consagrada a Deus? Eu acho que a consagração a Deus, ela torna-se bela quando, na verdade, ela for uma experiência de bondade, experiência da bondade de Deus, experiência da bondade dos outros, não é? Uma experiência de verdade, aquilo que faz sentido, aquilo que se encaixa com a nossa realidade, com aquilo que é o projeto de Deus. E quando isso acontece, quando a gente sente que está no nosso lugar, quando a gente sente que, apesar das dificuldades e das tensões, que estamos em situação de reconciliação, isso é belo, não é? A beleza é essa irradiação do bem, essa irradiação da verdade de Deus, da verdade dos homens. A beleza é essa experiência de integração, de unificação, de aproximação a essa grande unidade de Deus que acontece na diversidade da sua criação. A consagração a Deus é uma experiência de beleza nesse sentido, no sentido de que é uma experiência de felicidade. E por isso tem que ser irradiação dessa felicidade, não é? No sentido das bem-aventuranças, não é? No sentido de estarmos bem direcionados, sermos gente que acolhe a bênção de Deus e que transmite a bênção de Deus. Eu acho que isso é muito importante na vida religiosa. Sermos gente que, na vida consagrada, sermos gente que sinaliza este olhar de Deus que abençoa, que diz que é bom. E Deus viu que era bom no ato da criação, não é? Os consagrados são gente que faz essa experiência, que olha para si próprio e diz: Deus viu que isto é bom, que a minha vida é boa, que isto faz sentido. Claro. E, portanto, retransmite isso aos outros e confirma os outros nisso, não é? Consagrados amargos, azedos, sempre a dizer mal do mundo, sempre zangados com
com as realidades atuais, com um olhar permanentemente pessimista e crítico, de uma forma um pouco azeda e um pouco sectária, às vezes até, parece-me que estão a desvirtuar a sua própria vocação. E, portanto, deixa de haver beleza aí, né? Passa a haver azedume, passa a haver aquele nariz torcido de quem está zangado com tudo e com todos. O Papa alerta tanto para essa necessidade de a gente viver em alegria, né? E em irradiação dessa alegria, que não é sempre contentamento. Às vezes estamos insatisfeitos e é preciso um olhar crítico, né? Mas é um olhar crítico que constrói, que ajuda a perceber que há esperança, né? Que há sentido para isto tudo. E a beleza da vida consagrada passa por aí, passa por ser um testemunho de esperança, de sentido para a história, de sentido para o nosso tempo, de sentido para as realidades sociais, humanas, culturais, etc. Há sentido para isto tudo. Claro. Um dos desafios da vida consagrada é exatamente não cair, então, não é? Um dos desafios, exatamente. Não cair nesse azedume em vez dessa... Exatamente. Dessa falta de beleza. Exatamente. Para direcionarmos aqui um bocadinho o nosso tema, eu gostaria de citar aqui uma frase do Papa Francisco, que diz assim: os olhos envelhecidos de Simeão, embora cansados pelos anos, veem o Senhor, veem a salvação. E nós? Cada qual pode interrogar-se: que veem os nossos olhos? Que visão temos da vida consagrada? Muitas vezes o mundo vê-a como um desperdício. Mas vê tu, aquele rapaz tão promissor, torna-se frade. Ou uma jovem tão promissora fazer-se freira. É um desperdício. Se ao menos valessem pouco. Não, são promissores, é um desperdício. Assim pensam. O mundo talvez veja a vida consagrada como uma realidade do passado. Qualquer coisa de inútil. Mas nós, comunidade cristã, religiosas e religiosos, o que vemos? Temos os nossos olhos voltados para trás, saudosos daquilo que já não existe, ou somos capazes de um olhar de fé clarividente, projetado para o íntimo e mais além? Devemos ter esta sabedoria de olhar. É o Espírito que a dá. Olhar bem, medir bem as distâncias, compreender as realidades. Faz-me muito bem ver consagrados e consagradas idosos que continuam a sorrir com os olhos luminosos, dando esperança aos jovens. Pensemos nas vezes em que nos cruzamos com tais olhares e bendigamos a Deus por isso. São olhares de esperança abertos para o futuro. É inevitável não falarmos nesta entrevista da homilia do Papa Francisco, não é? Na missa com os membros dos Institutos de Vida Consagrada. Quais são os pontos centrais, na sua opinião, desta homilia? O próprio Papa os aponta, não é? E você também fez esse resumo no início deste encontro. E já vem ao encontro da falta de beleza, não é? Exatamente. Há uma primeira questão. O Papa é um jesuíta, não é? E nota-se fortemente essa sua estruturação também mental na abordagem das coisas, também pela importância que ele dá ao discernimento, não é? E à arrumação necessária nas nossas abordagens da realidade. A primeira pergunta que ele coloca neste comentário, que no fundo é isso, esta homilia, ao texto da apresentação do Senhor no templo, é o que é que nos move, não é? O que é que nos faz mexer, o que é que nos impulsiona para continuarmos a ser o que somos. E aí a questão é mesmo, são os critérios dispersivos de uma realidade adversa a Deus, adversa ao Evangelho, aos seus valores, a tal coisa qualquer, não é? Tomamos decisões por uma qualquer coisa, ou é efetivamente por este fio condutor, unificador da nossa vida, e que nos ajuda também a ter uma visão unificada da realidade do mundo, não é? Portanto, o que é que nos move? Esta é uma primeira questão. E depois, o que é que vemos, não é? Como é que nós olhamos a realidade? Simeão e Ana, naquele texto do Evangelho, olham Jesus, veem Jesus e reconhecem em Jesus a presença de Deus, o cumprimento da promessa, a realização da esperança,
e a questão do Papa vai mesmo nesse sentido. Qual é a visão que nós temos da própria vida consagrada? E, portanto, também da realidade do mundo, da realidade da Igreja. Às vezes as pessoas falam muito e bem da necessidade de fidelidade, na necessidade de autenticidade, mas é muito importante, e o Papa recorda-nos isso, que não caiamos na tentação de voltar para trás, isto é, por medo, não é? E de olharmos para a fidelidade como uma forma de fechamento rígido, de repetição de velhos esquemas e velhas respostas. Então o Papa diz, a rigidez é um sinal de doença, é um sinal de uma visão perversa da realidade. Ao contrário, o que vemos deve ser os sinais de Deus que nos apontam para a frente, não é? Que nos convidam a mover, que nos convidam a sair. E isso significa, naturalmente, muita autenticidade, muita liberdade interior, para mudar sempre a partir deste princípio essencial que é Cristo. E esse é sempre o mesmo, mas que se manifesta de tantos modos e que nos vai lançando apelos que no essencial são os mesmos também, mas orientados, formulados de uma maneira diferente de acordo com cada época. Depois a terceira grande pergunta que o Papa faz nesta homilia é o que é que nós temos nos braços? Não é? Simeão tinha o menino Jesus, não é? Ou Maria tinha o menino Jesus na apresentação no templo. Quer dizer, em que é que nós nos focamos? Eu acho que um dos problemas da nossa sociedade, se calhar, é uma certa dispersividade, uma certa facilidade em olharmos para todos os lados, funcionarmos em rede. São as redes sociais que também nos facilitam. Dispersam também, não é? Mas, ao mesmo tempo, é importante que isso se mantenha meio para servir o essencial, para servir a finalidade. E o Papa chama a atenção para isso também dos consagrados. Estamos centrados no essencial, em Cristo, continuamos capazes de nos maravilharmos com a realidade dos sinais do Evangelho no nosso tempo, de estreitarmos Jesus nos nossos braços, de nos focarmos nele e, a partir daí, olharmos para a realidade sem medo e percebermos tudo aquilo em que Jesus está. Né? Daí que seja tão importante, por exemplo, o diálogo interreligioso, o diálogo intercultural. O Papa tem valorizado isso e os Papas anteriores também valorizaram, no sentido de não ter medo de olhar para os outros como se eles fossem uma ameaça. O diálogo com eles não nos deverá, se for autêntico, conduzir ao sincretismo ou à perda de identidade ou à descaracterização, mas, pelo contrário, irá fazer-nos descobrir com mais profundidade que só Jesus Cristo salva e que os seus sinais estão disseminados à nossa volta e que podemos reconhecê-los e valorizá-los e, a partir deles, anunciar Jesus. Fale-nos da importância da atualização e reconhecimento por parte da Igreja e sociedade dos diferentes carismas e das suas missões. Eu não valorizaria tanto a dimensão mais institucional dos institutos serem valorizados, serem promovidos, serem visibilizados, digamos, em função da sua própria promoção. Todos os institutos de vida consagrada nasceram para responder a desafios. Os doentes mentais, por exemplo, as pessoas em situação de primeira evangelização, que não conhecem Jesus, em lugares onde a Igreja nem está presente. Enfim, as necessidades de educação desta ou daquela parte de uma sociedade, as necessidades de trabalho com a juventude, por exemplo. Portanto, existem tantos carismas, não é? Tantas identidades de vida consagrada quanto os próprios institutos. O que me parece importante é que os institutos continuem a ser o que são. Isto é, continuem com discernimento, atentos aos sinais dos tempos, a dar a resposta carismática para os quais foram fundados. E então aí continuam a ser pertinentes na sociedade, claro, porque continuam a captar os sinais de Deus nessa sociedade e a responder a esses sinais. E, portanto, na Igreja continuam a ser expressões de vida cristã, de vida de Igreja, ao serviço da humanidade. Portanto, os institutos não vivem para si próprios, como a Igreja também não vive para si própria, né? Vivem ao serviço do reino de Jesus. E, portanto, vivem ao serviço de uma humanidade sofredora, de uma humanidade que precisa de Deus. E nós não somos donos da verdade, mas temos humildemente a graça de fazer uma experiência de Deus, que é a nossa, segundo o carisma de cada instituto e também de cada pessoa.
E, portanto, é importante que continuemos a ser pertinentes. Quando nos fechamos, quando nos tornamos rígidos, quando nos tornamos sectários, muito preocupados com as nossas estatísticas, com os nossos números, com os nossos interesses, então deixamos de ser pertinentes. E se deixamos de ser pertinentes significa que estamos a deixar de ser fiéis. E, portanto, se calhar será tempo de repensarmos a nossa vida e a nossa missão. Portanto, é mais... Poria a sua pergunta um bocadinho ao contrário. Não é tanto a Igreja ou a sociedade que tem que valorizar a vida consagrada, é a vida consagrada que se valoriza a si própria, na medida em que se realiza na sua vocação própria, não é? Exato. E na atualização que Exatamente, fazemos na nos atualização. tempos. E tendo em conta realmente esse trabalho que desenvolve, não é, a CIRP, o que acha que é necessário fazer para tornar os carismas, não é, mais atrativos no que diz respeito às vocações? Porque às vezes colocamos esta questão, não é? Faltam vocações. Não é? É uma questão séria, não é? Que todos os institutos e a Igreja toda se coloca, sobretudo nestas vocações de especial consagração para a vida consagrada religiosa, portanto, frades, irmãos, irmãs, e também para a vida sacerdotal, presbiteral, mas também eu diria, e cada vez mais, para o casamento. Não é? Sim, também é uma Eu acho que o fundamental é nós sermos nós mesmos no sentido de continuarmos muito atentos nesta liberdade interior de que fala o Papa, com tanta insistência, muito atentos ao que Deus nos pede, sem medo, não é? Sem medo de sairmos de nós, sem medo de não estarmos a satisfazer os nossos interesses. Em certo sentido, eu diria, as vocações acontecem na medida em que nós deixamos de estar preocupados connosco próprios. Portanto, a questão das vocações não é uma questão de campanha de recrutamento. É uma questão de, com simplicidade e com verdade, partilhar Cristo e partilhar uma vocação que é a nossa, sem muita preocupação connosco próprios, de um ponto de vista institucional, de um ponto de vista estatístico. Temos muitos, temos poucos, somos muito velhos, somos muito novos. Essa não é bem a questão, não é? Estamos no nosso lugar, estamos a sair, estamos tão preocupados connosco, com a nossa sobrevivência, que perdemos o pé naquilo para o qual existimos, que é a nossa missão, que é a missão de Cristo. Portanto, é na medida em que formos fiéis a essa missão, que é sempre uma missão de saída e de descentração de nós próprios, descentração dos nossos interesses, é nessa medida que, eventualmente, nós corresponderemos à nossa própria vocação. E, nesse sentido, Deus continua a chamar jovens, portanto, nós partilhamos o que somos e deixamos que Deus, Nosso Senhor, faça o resto, não é? Sem deixarmos de nos preocupar com esta dimensão, naturalmente, vocacional da vida cristã, que é realmente transversal a tudo. Essa é uma resposta, não é? Diante das exigências dos dias de hoje. Haverá outras respostas a dar diante das exigências que hoje assistimos, não é? A mudança do mundo, não é? A forma como hoje... Eu acho que há muitos sinais de Deus no mundo em que vivemos e também é verdade que há muitos sinais como eu dizia, de dispersividade, não é? De ausência de Deus, de perda de respeito pelo que é a vida humana, não é? Quando nós pensamos em todos os debates à volta do aborto, à volta da eutanásia, à volta de uma série de questões que se dizem fracturantes, mas que na verdade escondem uma certa crise de humanidade, parece-me. Toda a questão relacionada com os mais pobres, com a defesa dos direitos das pessoas que se encontram nas tais periferias de que fala tanto o Papa. O Papa convida-nos a nos movermos para a periferia, fazermos do nosso centro um descentro, não é? Nos descentrarmos precisamente naqueles que facilmente são descartados, etc. Portanto, no meio de todas estas situações de desafio no mundo em que vivemos, eu acho que a grande resposta que nós temos a dar é aquela que é o nosso maior tesouro, que é Cristo, que é o Evangelho, que é a experiência de Deus. E é nisso que nós devemos nos focar. É disso também que fala o Papa, quando nos pergunta o que é que nós temos nos braços, quer dizer, o que é que nós nos centramos, para onde é que está voltado o nosso olhar, onde é que estamos a gastar as nossas energias, não é? Isso é fundamental. Portanto, se nós olharmos para
para a realidade do nosso mundo como uma realidade em que, de facto, existem muitos sinais de resistência a Deus e de resistência à humanidade, às vezes em nome da humanidade. E isso é mais subtil e mais difícil até de desmontar. Quando percebemos isso, então, a urgência de anunciar Jesus Cristo e de tornar presentes os valores do Evangelho torna-se ainda mais gritante. Não é? Portanto, acho que nós devemos parar de perder tempo e energias com coisinhas e começarmos a centrar no que interessa. Estamos também a viver um caminho sinodal, não é? Quais os desafios neste caminho também? Olha, eu acho que este é um momento histórico na vida da Igreja. O Papa a redizer que todos os membros da Igreja são importantes. E que mesmo aqueles que não são membros da Igreja têm uma palavra que pode ser inspiradora e que pode ser interessante para a nossa própria construção comunitária, como grande família que é a Igreja. Sinceramente, parece-me que a vida consagrada, pela sua própria natureza comunitária e pela forma como sempre se organizou ao longo dos séculos, viveu sempre de uma maneira muito forte esta dimensão sinodal. Portanto, as decisões tomam-se em conjunto, não é? Desde o princípio existem os chamados capítulos, as reuniões em que os irmãos ou as irmãs se congregam para refletir sobre a realidade que vivem e sobre o projeto, o plano que devem seguir. As próprias eleições das autoridades, da autoridade na vida consagrada, sempre seguiu este critério de escutar a todos, de tal maneira que a liderança na vida consagrada é fruto da vontade do grupo, da comunidade. Claro. Portanto, este é um dos grandes sinais, penso, que a vida consagrada sempre deu à Igreja, de que todos têm voz. E de que Deus fala nas vidas de cada pessoa, na vida de cada pessoa. E que, portanto, é fundamental, se quisermos ser fiéis à voz de Deus, Claro. que escutemos as pessoas. Não é? Portanto, e o caminho sinodal, tudo espremido, assim dito numa palavra, é mesmo isso. É escutarmos todos e todos terem voz e fazermos um caminho em conjunto, syn odos, um caminho em conjunto, juntos. Não é? Estando a finalizar também, só uma breve palavra sobre este encontro que também vai organizar e que está cada vez mais próximo, que são as Jornadas Mundiais da Juventude, não é? Como é que está a ser preparado, não é? Se calhar não sou a pessoa mais indicada. Sim, mas como se preparar bem para este encontro? Eu acho que, pronto, isso já é um lugar comum dizer isto, não é? Mas acho que mais do que aqueles dias com o Papa que os jovens irão viver, e que serão certamente dias de graça, como têm sido em todas as outras edições, eu acho que é muito importante o que está antes, este longo caminho que se está a fazer nas paróquias, nas comunidades cristãs, nos grupos ligados também às congregações religiosas, aos institutos de vida consagrada. Portanto, é este caminho que é catequético, que é orante, que é de reflexão e de revisão de vida, digamos assim, a nível pessoal, a nível comunitário, e que é sobretudo comprometedor, de facto, dos jovens. Não é? Eu creio que, ao nível da vida consagrada, a maioria dos institutos estão-se a preparar para este grande acontecimento. Existem movimentos, alguns deles muito expressivos, de jovens ligados ao carisma, à espiritualidade dos diferentes institutos. No meu caso, dos espiritanos, temos Jovens Sem Fronteiras, mas muitos outros institutos têm as diferentes juventudes ligadas ao seu carisma. E isso está a acontecer, de facto, como uma grande... Portanto, a preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude está a acontecer como uma grande oportunidade, de facto, de revisitar a nossa identidade cristã, a nossa identidade carismática específica, missionária, evangelizadora, etc. E ajudar as pessoas a se recentrarem nessa identidade, a retomarem consciência do quanto são chamadas por Cristo e a prepararem-se para esse encontro do Papa, que vai ser um momento forte disso mesmo. É verdade, e é um momento oportuno em que os jovens podem realmente sentir esse chamamento, não é? À vocação, a uma vocação específica, não é? Posso testemunhar também que foi muito importante para mim umas Jornadas Mundiais da Juventude, então é isso mesmo. Padre Pedro, estamos mesmo a terminar, queria agradecer muito a sua presença aqui. Sou eu que agradeço, obrigado.
e despedimos também de si, que nos acompanhou, saiba que pode sempre rever, não é, este programa no nosso canal no YouTube, ali numa lista de reprodução com o nome do programa, Manhã Viva. Então, Canção Nova Portugal, é só procurar no YouTube e de certeza que nos vai encontrar. E pode rever este e outros programas. Espero por si no próximo programa. Até lá, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.